Está no ar mais um Pode Cuidar. Hoje vamos falar sobre sorriso e harmonização facial. Existe um sorriso perfeito? A nossa convidada está aqui para nos contar tudo sobre isso. Ana Paula, apresente a nossa convidada. A nossa convidada de hoje é a doutora Giovanna Mocelin, especialista em implantodontia, prótese e especialista e professora em harmonização orofacial. É isso. É isso mesmo, doutora? E professora também. Ela é professora ela é disso. professora de harmonização orofacial na faculdade de Nova York, né? Isso, nós Nossa, temos que honra cursos lá. tê-la aqui com a gente. Obrigada. Obrigada. Seja Eu que bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui e espero contribuir para esse podcast maravilhoso de vocês. Obrigada. Com a participação especial do Arlindo. Ai, temos a nossa, não Aburadi. podemos deixar de falar do nosso queridinho, né? Na participação especial Verdade. do Dr. Arlindo Aburadi, que vem enriquecendo muito o nosso podcast aqui, doutor Arlindo. A gente Obrigada agradece. mais Muito uma obrigada, vez. doutor Arlindo. Obrigado. Sempre é bom estar aqui. O assunto de hoje é um assunto que muito em voga, né, doutora Giovanna? Que cresceu muito nos últimos anos e que a gente vê que é uma vontade, um desejo da maioria das pessoas, né? Sim. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é quando você vai fazer uma harmonização orofacial, essa questão de harmonizar o sorriso com o rosto da pessoa. Isso, hoje em dia, existe um planejamento virtual, o uso das tecnologias? Existe, claro. Hoje, a gente inicia um planejamento, a gente começa a partir de uma análise facial detalhada da face do paciente, né? A gente inicia com fotos, com vídeos, e hoje a gente tem software para isso, né? Também para simular os resultados. Tanto a gente consegue prever o resultado que vai ficar hoje as lentes de contato através desse software, né? E também através de escaneamento digital, a gente faz um planejamento detalhado do caso. Existe sim. E é muito interessante, porque ali nesse planejamento, além da gente ter essa previsibilidade de como que vai ficar, o paciente também vai poder ver, né? Ele vai poder ver como que vai ficar o resultado final das lentes de contato, né? Eu posso explicar daqui a pouco mais sobre como que funciona o passo para executar as lentes, como que a gente faz o planejamento das lentes. Tira a foto, mesmo tira a foto do Isso. paciente, coloca num software e esse Também. software vai Isso. adequando tamanho, tonalidade, tudo. Isso, exatamente. Chega próximo do real? Chega próximo do real. A gente tem proporções do dente, porque assim, fazer um dente bonito é fácil, é muito fácil você fazer um dente bonito, você mandar para um laboratório bom, pedir uma incisal translúcida, um dente com uma anatomia bonita, é muito, muito fácil. Até mesmo na própria resina, você construir ali um dente em boca é fácil. Mas esse dente, ele vai combinar com a face da Ana Paula, vai combinar com a face da Débora, né? Então, por isso que existe uma análise facial criteriosa. A gente analisa proporções faciais, proporção de perfil, lábios, tudo isso para chegar num dente que vai combinar com você. Mas diante da sua resposta aí, me surgiu uma preocupação. No seu caso, você faz a harmonização facial e faz dos dentes. Mas eu conheço dentistas que fazem só lentes e dentistas que fazem só harmonização. Sim. Dá problema depois o paciente? Não. Eles conseguem fazer essa ligação? Porque você fazer o dente não é que você tem que fazer uma harmonização facial, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você faz a harmonização. Porque assim, não é que você tenha que fazer a harmonização facial. Não, mas quem queira fazer. Fazer só dente. Quem queira fazer as duas coisas, por exemplo, se a pessoa faz a harmonização, eu acho que fica mais perfeito. Sim, né? Claro. Dentro do trabalho. Você vai Mas fazer... a minha dúvida, qual que é a minha dúvida? A minha dúvida é, se a pessoa fizer separado, corre risco de ficar desarmônico? Não. Você fala com profissionais separados? Separados, Não, de jeito nenhum. Porque tá. Se for um bom profissional que vá seguir à risca esses critérios, né, de trabalhar ali um visagismo do paciente, não, de jeito nenhum. Vai ter um resultado satisfatório, sim. Porque aí você vai trabalhar proporções de dente com a proporção facial do paciente. Entendeu? Até quando a gente convidou, né, a Giovanna, que a gente sempre tenta trazer um convidado que para despertar muito interesse, né, do que a gente vai falar. E a gente entende tudo isso muito separado, a harmonização da face, a harmonização dos dentes. Sim. E o que a Giovanna falou, né, ela foi convidada para vir aqui porque ela faz as duas, né, e sem dúvida você tem que relacionar a harmonização de dente com a harmonização de face.
E ela falou, perfeito, o dentista ele pode fazer essa harmonização do dente ou só da face, desde que ele tenha conhecimento, mesmo fazendo de dente, harmonização facial. Sim. Porque você segue medidas, né? Exatamente. Quando o dente... segue Foi medida, essa que era a minha dúvida. Essa que era a minha dúvida. Isso. segue medida do rosto para fazer o dente, né? E cada indivíduo, né? As características dele tem até a Normalmente cor o do rosto dente. não é simétrico, né? A gente Não, tem um lado não. que é maior que o outro, né? Exatamente. E no sorriso a mesma coisa, É, né? No sorriso a mesma coisa. A gente Também? não é todo mundo que tem um sorriso ali harmônico, né? Sim. Às vezes no sorrir a gengiva tá mais alta que a outra. E isso a gente consegue corrigir até em estéticas, né? Uhum. Em cirurgias estéticas de gengiva para poder conseguir ali a altura ideal do dente, né? Uhum. Como na face também. Uhum. Então, Isso assim, aí já responde a nossa segunda pergunta aqui, que é se existe um sorriso perfeito para cada pessoa. Então, existe é personalizado, É né? personalizado. Eu costumo dizer que existe o sorriso ideal para cada pessoa. O que é o sorriso ideal? Aquele que vai respeitar a personalidade daquela pessoa, a individualidade daquela pessoa, que vai respeitar a anatomia, que vai respeitar a idade, entendeu? Que vai respeitar as proporções faciais daquela pessoa. Esse sim é o sorriso ideal. E se chega alguém lá no seu consultório, não sei se acontece, porque quando vai fazer botox ou boca, o pessoal chega, né? Eu quero a boca da Angelina Jolie. Aí a sorriso da Patrícia Poeta. Aí eu comentei com a Arlindo. Chega o sorriso O sorriso da Patrícia Poeta é o campeão lá. Não comentei com você, Arlindo. Comentei com a Arlindo. Lindo. Será que a gente consegue ter um sorriso de Patrícia Poeta? Gente, o sorriso da Patrícia Poeta é o campeão. Perfeito. É o campeão que chegam lá pedindo. Até já comentei isso com a Arlindo, inclusive. E aí? Que o sorriso da Patrícia Poeta, ele é dela. É do perfil facial dela. É o que combina com ela. Então, assim, por isso que é muito importante essa análise facial. O que combina com você pode não combinar com você. Então, por isso que é aquilo que eu falo. O paciente sentou na cadeira, a primeira coisa... Aliás, começa primeiro quando ele senta na sua frente. Como que começa um planejamento? Você vai ouvir as dores do paciente, você vai entender o que ele busca, o que ele está buscando, o que ele quer melhorar. A partir daí, aí sim você vai partir para um exame clínico, um exame facial detalhado, mas você já começa a observar as características do paciente ali na sua frente, né? Assim, Arlindo? Você já começa a conversar com ele, você já começa a ver como que ele fala, como que ele mexe a boca, como que ele gesticula. Já está entendeu? fazendo ali um diagnóstico, Exatamente. né? Do que pode melhorar. Eu acho que tem que frisar bem isso que a Giovana está falando, que as pessoas acham, muitas vezes, que para fazer um sorriso, um dente bonito, tudo tem as dimensões, você põe no computador, e muitas vezes, assim, você tem que levar em conta a própria musculatura do paciente, como ela trabalha. Não é simplesmente colocar uma lente de contato que resolve. Exatamente. Né? As pessoas acham, eu vou colocar lente de contato. Imagina que vai colocar aquela lente branquinha e vai ficar lindo. Não. Tem todo um estudo, né? Exato. Tem um planejamento. Sem planejamento. O erro a chance de insucesso é muito grande. Então, assim, tem que ter planejamento, porque o que a gente faz no planejamento das lentes de contato? Um exemplo, o paciente chegou, eu faço tudo isso que a gente acabou de falar, então vamos partir para o tratamento, já vamos iniciar. A gente faz um escaneamento digital, através desse escaneamento vai para o laboratório, volta os dentes, a arcada dentária do paciente ali encerada, os dentinhos desenhados conforme o perfil facial dele, porque vai fotos. Laboratório bom, ele também trabalha em comunicação com o dentista. Sim. Então, olha, eu quero assim, eu quero um tamanho assim, eu quero um dente mais afilado, eu quero um dente mais... porque sorriso de mulher, quadrado, normalmente, né? Que a gente estava falando da Patrícia Poeta e a gente acabou cortando, né, o assunto. A Patrícia Poeta, ela tem um sorriso assim... porque o dente feminino, ele tem, assim, uma curvatura mais suave, ele tem contornos mais suaves, né? São dentes mais arredondados, é diferente do sorriso masculino. Então, aí já chega para você aquele dispositivo, você leva para a boca do paciente, é como se fosse um test drive do sorriso, tá? Então, o paciente vai se olhar, vai olhar no espelho e vai falar, opa, é isso que eu quero, combinou com o meu rosto, tá lindo. Se precisa aumentar o dente, a gente aumenta ali na hora, isso é feito em boca ali na hora. Aumentou, tá muito grande, a gente diminui até chegar naquilo que a gente busca, né? Para entregar um resultado harmônico que combina com aquela pessoa. E como que você combina, assim, por exemplo, a pessoa fala assim, quer mudar, colocar lente, tudo aí, você fala assim,
eu quero colocar, vai colocar lente, mas assim, a gente tem que fazer um preenchimento aqui, alguma Sim, coisa. sim. Faz essa análise aí, como é que você faz? É assim, eu não costumo, porque assim, Você depois sugere, não impõe. Exatamente. Entendo. Eu não vou impor, olha, Claro. você precisa fazer isso. Mas lógico que a gente sugere, ó. Por exemplo, no caso de mulher, um preenchimento labial, né? Às vezes precisa de um suporte labial ali para os dentes, né, Arlindo? Então, a gente sugere. E o resultado fica sensacional. E a Assim, sua opinião muda. como profissional, né, especialista, professora da área, é importante para os pacientes, né? Sim. E a gente sempre fala aqui, doutora Giovana, que às vezes mais importante do que a gente saber o que a gente quer fazer é saber com quem a gente quer fazer, né? Exatamente. A escolha do profissional, né? Porque hoje em dia a gente sabe, tem profissionais que não estão tão habilitados para isso e a gente vê cada coisa feia, né? Que é aquilo que eu falo, nem sempre uma lente de contato resolve. Às vezes é melhor você nem colocar. Exato. Tem gente que coloca e fica pior do que estava. Com certeza, com certeza. Por isso que hoje a gente preza muito pela naturalidade. Exatamente. A busca hoje, assim, principalmente pelos pacientes jovens, são dentes brancos. Lógico que você procura orientar, porque dente muito branco, dente muito grande, ele vai desarmonizar uma face, com certeza. O próprio branco, muito branco, ele desarmoniza uma face. A gente pode dizer que um sorriso estraga um rosto? Pode, com certeza. Se aquele sorriso não tivesse sido feito com critério, analisando todas essas coisas que a gente acabou de falar, fazendo ali um visagismo dessa face, com certeza ele pode desarmonizar uma face. Pode, né? Até, Giovana, eu queria... Até em relação à cor, a tamanho, a formato, ele pode, sim. Até eu queria fazer uma consideração, e acho que é importantíssimo falar isso também, porque quando a gente fala de lente de contato, você tem vários produtos diferentes. E uma coisa que eu vejo, Giovana, eu não sou dentista, eu sou dentista, mas nunca trabalhei com estética, assim, dentista, né, sou patologista, só que é uma coisa assim, por ter feito odontologia, você tem uma noção, né, eu tenho uma noção muito boa também. Aí você vê uns pacientes com aquelas lentes de resina e, assim, uns brancos. E artificial. Muito. Assim, artificial. é muito... coisa que parece que nem cabe na boca. O produto, assim, o material parece assim que até fica com aspecto envelhecido e branco, assim, eu tenho visto, Giovana, é muito discrepante. É um branco extremo, assim, um branco brancão. Leitoso, né? Opaco, e parece que fica envelhecido logo. E, assim, pessoas que às vezes até trabalham com imagem... Sabe, assim? Vamos aproveitar, então, essa pergunta do Arlindo e queria que você falasse um pouco quais são os materiais que tem hoje, né? O que não se usa mais, se já é que existe algo que já seja obsoleto ou algo que não é o adequado. E dentro daqueles que são os melhores, como é que isso é escolhido, né? Assim, que opção que tem? Vamos falar de resina e de porcelana, então. Que o Arlindo falou aqui. A resina é um material excelente, né? Com custo diferenciado das porcelanas. As porcelanas é um custo mais alto, né? Mas a diferença entre um e outro é que a resina, você tem que estar fazendo polimento sempre. Cuidar mais, né? O que você ele quebra com bastante facilidade. Mancha, vamos supor, a resina mancha com café, com uma Coca-Cola. A porcelana não. A resina mancha com vinho, a porcelana não. O brilho da porcelana é diferente do brilho da resina. É claro que existem profissionais que trabalham muito bem com resina. Existem lentes de resina que você olha assim, você fala, nossa, parece uma porcelana de tão bem feito. Mas existe profissionais qualificados para isso. Mas existe muita coisa feia que a gente vê por aí. Porque às vezes a gente fala de valores, parece que quem vai atrás, né, de um serviço com valor mais baixo, são só pessoas assim, às vezes que... Mas não, eu tenho colegas assim que têm uma situação financeira muito boa, fizeram... falta de informação, às vezes, né? De orientação de um bom profissional, né? Eu, particularmente, né, quando me deparei com esses casos, teve até que eu vi recentemente, e eu até fiquei pensando, será que o dentista não teria a obrigação de falar, olha, vamos, né, muito, não tá, para você não serve isso, o seu caso, né, pensei que por ser vários dentes... Mas, às vezes, é o paciente também. Às vezes, o dentista passou toda a orientação e o paciente, né? Que é muito comum. A diferença de preço é muito grande? Da resina para porcelana? É um pouco. Se for ver, assim, existe uma diferença grande. E, assim, a questão... Hoje, as pessoas, eles têm muita preocupação em desgaste nos dentes para fazer porcelana.
Assim, a preocupação, sim. eu mesmo recebo ali no meu direct do meu Instagram perguntas assim todos os dias: doutora, desgasta o dente? Precisa desgastar os meus dentes, né? Assim, hoje, para fazer lente de contato, desde que o dente não seja um dente muito escurecido, não seja um dente que tenha que tirar um pouco de volume, não tem desgaste. Tem uma reanatomização desse dente para poder encaixar a peça. Hoje, os desgastes são minimamente invasivos. Então, assim, hoje, eu posso falar do meu trabalho, né? Eu não posso falar de trabalho de colega, mas o meu trabalho é minimamente invasivo. Eu procuro fazer o mínimo de desgaste possível para fazer uma lente de contato em porcelana. Ou, tipo, se o paciente precisar remover a lente, um exemplo. Hoje a gente tem tecnologias aí que a gente remove lente muito facilmente. Antigamente era só com broca, né? A gente tinha que tirar com a broca, né, Arlindo? Hoje a gente tem laser para isso. Então, é uma facilidade, assim, muito grande para o doutor. Não tem dor, né? Não tem dor e não tem desgaste, né? Não, porque antigamente, quando colocava a faceta, você tinha que passar a broca e você sempre desgastava mais o dente, né? Você acaba Hoje você desgastando. passa o laser, que é uma luz, Só solta. e ela solta. Ela solta. Quem ela tem danifica? Se quê? precisar retirar a lente para fazer uma manutenção, você perde essa lente? Perde, porque a partir do momento que você removeu ela não tem mais um encaixe Não perfeito. tem como Mas a pessoa voltar. pode voltar a ficar com o dente dela normal. Pode, depois. é isso que eu tô te falando. Porque não tem desgaste, né? Exato, aí acontece, a maioria dos pacientes que eu faço, se precisar remover a lente, se Tá removeu, perfeito tá o dente embaixo do intacto jeito que era, embaixo. né? E a gente se depara com muita coisa. Assim, eu faço muita substituição de lente. Vem para mim muita substituição. Quando eu removo, é assustador o quanto que as pessoas desgastam dente. Assim, hoje em dia... E tem um detalhezinho que eu ouço bastante, até me chama a atenção, porque eu vou muito no consultório dos colegas prestar serviços, aí paciente, eu escuto muito paciente, né? Eu vou fazer lente de resina porque eu não quero desgastar meu dente. Aí eu sempre penso, né? Paciente... Como que ele tem a sua opinião, ele, né? Ele entende mais que o dente, né? Tem que confiar no dentista. Então não existe isso, ó. Você que está assistindo ao nosso podcast. Doutora Giovana está dizendo aqui, doutor Arlindo, não existe isso mais de precisar desgastar o dente para poder adequar uma lente de contato, né? Não, até eu nem sabia. Nem se for resina e nem se for porcelana. Eu nem sabia muito disso da porcelana. A Giovana falou agora, eu fiquei até aliviado que eu posso falar para o paciente agora, confrontar ele, né? Isso. Aquilo que eu te falei. É minimamente invasivo. Agora, quando é para lente de contato. Sim. Então, deixa eu frisar aqui. Se for uma coroa, se for uma faceta... é diferente, né? Uma faceta que é mais espessa, mais grossa, é um dente muito escurecido ali, que eu preciso mascarar a cor do dente mesmo da pessoa. Então, aí sim, precisa fazer um desgaste. Sim. Agora, para lente de contato, porque a lente é muito fininha, gente. Só com você pega a lente, você olha estético, assim, né? ela é transparente, você consegue ver ela do outro lado, de tão fininha que é. Então, por que você vai desgastar a dente? É lógico que tem ali um pequeno ajuste, um pequeno preparo, que, igual eu falei, minimamente invasivo para essa peça poder ficar encaixada. Senão, você vai ter ali uma lente com sobrecontorno, pode acontecer de ter infiltração. Então, assim, agora, se for para a faceta e coroa, aí sim tem que ter preparo. Sim. Aí são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Essa questão da resina, que às vezes a pessoa, né, por ter um custo menor, a pessoa acaba optando tudo. Mas como é que fica essa questão de... É proibido tomar café, vinho? Não. Assim, pode manchar? Como que tira essa mancha? Através de polimentos. Aí você tem que ir mais vezes do dentista. A manutenção é maior. Em menos tempo. Porque a resina, ela fica porosa. Ela vai ficando porosa. Quantos meses é a manutenção das duas? As lentes, os meus pacientes voltam a cada 6 meses, porque eu faço voltar. Porque hoje as lentes de contato dental aí... Porcelana? Isso aí que a porcelana. E a resina é menos tempo? A resina é menos tempo. As lentes de contato dental em porcelana, estudos aí comprovam que elas têm durabilidade aí de 15 anos, às vezes até mais. Mas isso depende muito do cuidado do paciente. Se ele faz as manutenções corretamente, se ele vai... Porque você não tem que ir no dentista a cada 6 meses, né? A cada 6, 8 meses. Então, você tem que ir lá, tem um polimento adequado, existe uma pasta própria para fazer um polimento naquela lente. Materiais instrumentais adequados, porque a gente não pode colocar ultrassom. Hoje, a gente vai fazer
limpeza, você usa ultrassom, né? Que é um aparelhinho que vibra no dente. Então, quando é lente de contato dental em porcelana, a gente não pode utilizar ultrassom, porque pode dar microtrinca e futuramente infiltrar essas lentes. Então, assim, existe todo um cuidado que tem que ter. Então, assim, por isso que você sempre busca o paciente de volta. Ó, a cada 6 meses fazer manutenção. Se você for fazer manutenção a cada 6 meses, você vai ter lente aí por muito tempo. E a parte de limpeza? Então, fio dental, uso? Mesma coisa. Permanece usando fio dental do mesmo jeito? Tem que usar. Tem que usar. Tem que usar. Tem espaço para isso, né? Uma coisa importante também que até a gente viu agora recentemente, saiu aí na mídia não é influencer, um rapaz falando sobre as lentes de contato e o mau cheiro, né? Sim. Isso se dá muito porque as lentes estão desadaptadas, né? Mal feitas, aí sim. Aí deve estar acumulando resíduo, né? Que daí ele fala assim, até teve vários colegas que fizeram um vídeo em cima disso, não sei se chegou a ver. Não, isso eu não vi. Né, não, ele tá falando, não coloque lente de contato, porque lente de contato dental, ela dá mau hálito, dá mau cheiro. Dá se for uma lente mal feita. Aí sim, pode dar. E se você não tiver um cuidado de fio dental, de escovação, de ir ao seu dentista periodicamente, aí tá, lógico. É que eu imagino até que esse planejamento é muito importante, porque a lente, ela tem que ficar bem anatômica ali, né? Exatamente, rente a gengiva, para não ficar aquela folga, né? Porque aí vai acumulando alimento em cima e... Por isso que é aquilo que eu falei, o preparo é minimamente invasivo. Não tem desgaste, vou desgastar. Porque você vê hoje no Instagram, nas redes sociais aí, os dentinhos, parecendo dentinho de tubarão desgastado. Eu já vi. Então, você eu já vi vídeos assim, eu imaginei que tivesse que fazer pessoas. E isso não se faz, mas um desgaste minimamente invasivo tem que ter um preparo ali para poder você acomodar que você tá falando. Até porque a gente vê gente que tem lente e nem parece que tem. Parece que é natural. Parece natural. Que eu é tenho mais muito bonito orgulho de ver os meus pacientes que sempre estão indo fazer manutenção, que sempre estão cuidando. Você olha assim, parece que você acabou de instalar a lente, de tão bonito que tá. Eu tenho. Tem? Eu tenho. Eu até vou trocar as minhas, mas eu tenho. Você falou de pacientes e eu sou muito amiga de uma paciente sua, advogada, Lisiane Schmidl. Maravilhosa. E ela fez um depoimento, assim, de amor para você, esses dias. Ela é minha paciente de muitos anos. Sim. Ela dizendo que ela tinha muito complexo com dente torto na adolescência. A Arlinda conheceu ela também, né? Na adolescência, assim. E ela foi... Com o tempo, tudo até chegar. Ela usa lente ali. Usa, muito tempo. Muito tempo. Faz muito tempo. Faz muitos anos que eu fiz ela. E é bem natural dela, assim, eu acho. Faz muitos anos. Até vou fazer ela trocar esse ano. Vamos colocar umas mais naturais. Aí, Lisiane, um recado pra você aqui no Pode Cuidar, né? Mas eu queria saber, eu fiquei na dúvida de outra coisa. Vamos voltar ali no assunto da harmonização facial junto com o dente. Claro. Eu quero saber que tipos de sugestões na prática são feitos. Eu vim aqui para arrumar o dente, mas olha, vai ficar bom se você fizer um preenchimento ou tal coisa. Que tais coisas você sugere? Quais são os tipos de sugestões normalmente no consultório? Então, às vezes o paciente ele chega com o olhar cansado, né? A mulher principalmente, olheira, o que a gente reclama, não sei, vocês com certeza é a mesma coisa, porque eu sou assim. Você vai fazer maquiagem, fica aqui essa pálpebra craquelando, a gente não fica? Fica. Então, é o meu terror, né? Eu vivo buscando coisa para melhorar essa região, porque eu sei que... E as olheiras. E lábio, proporção de lábio. Na maioria das vezes, se você fizer ali um preenchimentozinho labial, 0, melhora 5, muito. 0,8. Isso, um mlzinho. Olha, Débora, 0,5 tá entendida do assunto, hein? Sabe mais que eu. Então, assim, melhora muito. A gente sugere, claro, né? Mas isso depende do paciente. Mas a maioria faz. Né? Então, é mais olheira e labial. Olheira, lábio, ângulo de mandíbula. Maçãzinha. O top model look, né? Que as mulheres adoram, que quando você passa maquiagem, fica bonito. Então, a gente preenche aqui o zigomático, fica super bonito. Pra dar aquele aspecto de magreza, né? Isso. Mas tudo feito, né, através de uma análise facial ali detalhada, tudo com naturalidade, porque hoje o bonito é o natural. Ser natural. As mulheres, inclusive, estão voltando ao natural, né? Todas desarmonizando, colocando menos. Não sei, a gente via, e ainda vê, né? As pessoas, assim, muito infladas, muito cheias de preenchimento, ficando assim... Parecem inchadas. Ficando caricatas, essa é a verdade. Descaracterizando completamente o formato do rosto. Perdendo a identidade. Perdendo a identidade, porque a harmonização facial, ela passa do ponto
quando exagera. Quando faz procedimentos que você vai perder a sua personalidade. Esse limite em passar do ponto e manter-se natural é tênue? É pequeno? Olha, você me fez uma pergunta que agora até eu vou pensar. Porque eu fico me perguntando, sabe? Porque já vieram outros profissionais aqui que disseram assim, que o paciente é normal, faz um pouquinho, porque tem medo no começo, a autoestima fica elevada. Aí vem que é mais. E aí ele acredita que é a quantidade que vai fazer melhorar cada vez mais, né? E aí coloca mais um pouquinho, aí perde a mão. Né? A gente sabe que isso depende muito do profissional, né? Claro. Eu conheço profissionais, por exemplo, que falam assim, fulana era minha paciente. Ela vinha aqui e estava... Mas, de repente, eu vi ela lá na rede social mas ela chegou de vir aqui, eu falei, não, eu não vou fazer. Isso vai ficar ruim, não vai ficar legal. E aí, ela insiste em querer. E aí, você vê que é coisa pequena e que passa do ponto, né? O bom profissional é aquele que sabe falar não. Exatamente. Quando ele vê que aquilo ali vai passar do ponto, que vai descaracterizar ali o paciente. Acontece comigo, você acha que não? O paciente chega, eu quero 5, 10 ml ali na boca. Gente, eu não vou fazer. Fica que nem aquelas bocas de rios, assim. Sim. E eu tenho pacientes assim. E aí fala, se você não fizer, eu vou em outra. Vai. Isso prejudica até o seu Com profissionalismo, né? Que a pessoa vai olhar e vai falar assim, com quem você fez? Por isso que a doutora Giovana, né? Exatamente. Mas não é possível que a doutora Giovana achou bonito isso. É aquilo que eu falei, o bom profissional, ele tem que saber falar não também. Tem que ser firme, né? Tem que ser firme. Quando ele vê que aquilo ali, ao invés de beneficiar seu paciente, vai prejudicar ele, né? E em tudo, não só, não é fácil, não né? só na face, mas até em relação a dentes, a tudo. Eu imagino que não seja fácil, que hoje as Não pessoas é estão muito consumistas nesse ponto por Imediatistas. conta da rede social, né? Do Instagram, do TikTok. Isso. É muito voltado, a pessoa usa filtro, os outros usam, as pessoas acham que aquilo é o padrão, Exatamente. E ficam naquela ânsia, né? Da busca pela perfeição e, na verdade, não é perfeição, né? Que o profissional também quer, né? Exato. É uma harmonização, que o paciente fique com conforto, que o paciente tenha uma autoestima elevada. Dignidade facial. Isso, que a pessoa se olhe no espelho e fala assim, nossa, eu queria falar agora. Como é bonito que eu estou vendo, né? E não algo caricato. Que ela não se reconheça. Isso, né? É tão satisfatório quando você termina ali um procedimento que o paciente vai lá no espelho e olha e fala assim, nossa, como eu tô me sentindo bem, como eu tô bonita. Na semana passada mesmo, eu atendi uma paciente assim, ela se olhou e falou, nossa, eu tô parecendo a Jéssica Mocelin, de tão bonita. Jéssica Mocelin é a esposa de um colega famoso, do Igor Alves. E ela falou assim, nossa, eu tô parecendo ela, de tão bonita que eu tô. E assim, é tão gostoso ver, sabe? Satisfatório, assim, né? É satisfatório, mas o quê? É aquela coisa sutil, aquela coisa pouquinho aqui, um preenchimento labial aqui. A pessoa sabe que você tá diferente, mas não sabe, melhoramento, não sabe o que você né? fez. Sabe que você tá diferente, que você tá mais bonita, que você tá com, né, com um viço mais bonito, mas um não sabe exatamente que você colocou tantos ml ali de boca. Não sabe o que você fez. É isso. Isso que é o natural. O belo é o natural. É o natural. Porque quando a Débora falou, as mulheres estão se desarmonizando. Eu acho que agora elas estão... agora que estão se harmonizando, né? Porque elas estavam ficando desarmonizadas. E hoje... Não, mas eu tô falando do caso da Graciane Barbosa, que ela tirou, sim, né? Graciane, né? E a Sheila Carvalho. Sheila Carvalho também tirou. Estão tirando. Muitas pra ficar estão mais tirando, natural. né? Elas tiraram que tava com preenchimento, gente. Preenchimento deixa o rosto inchado. Sim. Com certeza. Tem fotos que eu olho assim, que eu falo, gente, mas essa pessoa tá inchada, não tá percebendo? Parece que, não sei. Vai passando o tempo e a pessoa vai ficando desfigurada. É que, na verdade, isso faz parte. A Mayara Card agora. Card tá cheia de nódulos, né? PMMA, né? Daí já é mais perigoso. Já é mais que hoje, já, né? Na verdade, assim, o envelhecimento vem para todo mundo, né? E a gente tem que aceitar. As marcas do sinal da idade vem para todo mundo. Claro. Isso a gente tem que ter orgulho de ter, porque se eu tô com essa marca, é sinal de que eu tô aqui ainda, né? Exato. Deus está nos permitindo. Olha aqui, a gente olha elas, né? Legal que ela tá falando. Sim, então eu tenho que ter orgulho de ter isso. Eu sou uma 50 a mais que tô aqui firme e forte. Sério? Sim, 52, vou fazer 53. Não parece. E a gente tem que ter orgulho disso, né? Exato. Não adianta aparecer uma ruguinha, eu quero preencher. Porque foi isso que eu acho que aconteceu muito há uns
5, 6 anos atrás, as pessoas começaram a preencher, imaginando que aquilo fosse como se fosse um colágeno. Mas não é, gente. O colágeno diminuiu. E o preenchimento, ele vai criando só volume. Só volume. Criando, quanto mais você coloca, vai criando volume, criando volume, eu criando não gosto, volume. eu não gosto. Não, a maioria não gosta, né? Mas tem pessoas que eu acho que é insegurança que faz isso. É igual quem quer chegar lá no seu consultório e falar assim, doutora Giovana, eu quero meu dente branco da cor dessa xícara aqui. Né? É óbvio que não vai ficar bom, vai ficar algo discrepante, vai ficar feio, mas... É porque você tem que levar em consideração a cor da pele, a idade, né? A personalidade, para você poder utilizar um dente branco. Sim, ele já vem, né, para o seu consultório com uma expectativa, porque a pessoa né? pensa assim, eu vou pagar para fazer lente de contato. E hoje a gente sabe que é um custo elevado. Já quero branca, para não quero branco, por que eu vou fazer um dente? E tem paciente que não, que já chega e fala assim, olha, doutor, eu não quero um dente muito branco. Nossa, adoro. Sim. O mais natural possível, porque né? fica um resultado muito bom, fica muito bonito, né, Arlindo? Fica. A lente de contato, ela consegue alguma... Deixa eu ver. A maioria das pessoas hoje passaram por um tratamento de ortodôntico, né? Uhum. Então, se tiver uma falhinha ou outra, a lente, ela iguala isso? Iguala. Um dente tortinho, iguala. É lógico que não seja, assim, um dente que seja muito torto, porque daí sim, tem que passar por um tratamento ortodôntico. Um pequeno ajuste, se ela consegue fazer? Um pequeno ajuste, consegue. De altura, né? De altura, um dentinho que tá ali tortinho, você consegue corrigir. Com certeza. Por isso que eles ficam mais retinhos, assim? Aí, nesse caso, tem um desgaste. Entendi. Entendeu? Aí, nesses casos, sim. Eu queria saber nos homens, qual que é, você falou das mulheres, mais labial, olheira, tudo. E nos homens, quais tipos de sugestões costumam acontecer? Os homens também são, hoje os homens estão muito vaidosos, muito. Mas colocam boca também? Tem homem que coloca a boca, sim. Tem homem que coloca a boca. São homens mesmo que colocam boca. Tem dependendo do formato do lábio, né? Sim. Às vezes muito murchinha, né? Hoje os homens, eles estão se cuidando mais. Fazem tratamento de pele, preenchimento, bioestimulador de colágeno. O bioestimulador de colágeno e o botox, eu costumo falar assim, que são os procedimentos que nós mulheres, a gente nunca deveria deixar de fazer. Toda mulher deveria fazer. Deveria fazer. O bioestimulador de colágeno e a toxina botulínica. Para mim, assim... E tem uma coisinha, os campeões. E tem uma coisinha também que às vezes a gente fica, né, meio que estereotipando, né? Tá, poxa, homem, né, fazer harmonização, mas são muitas vezes, eu acredito, Giovana, que são alguns detalhes, porque a pessoa se vê todo dia no espelho, ninguém às vezes nota aquela situação, mas ela mesma, né? Então aquilo ali é um incômodo e não é uma coisa assim discrepante. Botox tá comum assim um pouco entre os homens. Mas os homens, eles querem uma mandíbula marcada. Às vezes deixar a pessoa... eles querem uma mandíbula mais marcada, eles querem às vezes uma projeção de mento, eles querem, igual eu tô te falando, os homens hoje estão muito vaidosos. Você notou um crescimento no seu consultório de atendimento? Muito grande. Nos últimos 2 anos, os 5 anos, assim? Nos últimos 3 anos. Eu conheço um homem que não tira foto sorrindo. Por causa do dente? Ele se acha muito feio sorrindo. Então, ou seja, o sorriso não... Ele acha que o sorriso não o favorece, né? Entendi. Então, ele não sorri. Fala pra ele lá comigo. Toda foto séria. Tá todo mundo tirando foto, dá um sorriso. Não, eu não sorrio. Agora, Giovana, que faz assim, sabe? Sabe uma coisa que eu... Uma simpatia. Uma coisa que eu penso muito nessa questão da harmonização, da estética de dente e até da odontologia. Como professor, né, a gente vê, assim, os caminhos que a profissão está seguindo, né, a área, né, de atuação como um todo. E uma coisa que eu acho extremamente interessante é quem quer seguir na área de harmonização... É a pessoa, o dentista, porque assim, todos os profissionais de saúde podem fazer harmonização, todos, né? E sem dúvida nenhuma que você tem profissionais com diversas formações diferentes, muito qualificados. Claro. Eu acho que a odontologia, ela tem um privilégio, né? E, por exemplo, quem faz ortodontia, até o pessoal fala que muitas vezes o ortodontista que começa a fazer harmonização, geralmente ele consegue, assim, ter resultados bons, né? Porque ele é acostumado a trabalhar com essas dimensões, né? Porque tem que movimentar o dente, colocar no lugar. Só que hoje eu vejo também que grande parte dos dentistas, eles querem fazer odontologia e depois fazer só harmonização.
Você não acha que tem um equívoco nesse pensamento? Porque eu acho que essa que é a grande vantagem do dentista, que para fazer harmonização, ele consegue ter essa noção muito precisa, né? Sim. Da harmonização facial com a estética de dente. Exato. E a boca influencia muito na harmonização do rosto, né? Sim. Muito, com certeza, muito. O sorriso, principalmente. Sim. Muito. Hoje, agora o Arlindo falando aqui, que está falando de a maioria dos dentistas, eles querem partir para ROF, para harmonização. Eu, como professora, eu vejo muito isso. Hoje, os cirurgiões dentistas eles estão saindo, principalmente as mulheres, tá? Estão saindo da faculdade e já entrando nos cursos de harmonização. Já entrando para especialidade de harmonização, já não querem mais tratar. Hoje, daqui uns dias, eu fico preocupada de não ter mais dentista que trata dente. Olha só. De verdade. É assim, porque hoje você vê muito dentista indo para a área da ROF. Muito, 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 muito. E o que você diria para esses dentistas? Qual que é o conselho? Tem alguma dica? É aquilo que eu falei para você. É uma coisa que me preocupa, porque... né, eu quero ver meus netos crescerem aí com dentista, pelo amor de Deus. Com bons dentistas, bons profissionais. E... olha, não tenho neto ainda, tá? E o adulto só chega... numa certa idade, podendo fazer a harmonização orofacial, porque ele tem bons dentes, né? Exato. Porque ele tem dente, porque ele cuidou, porque tiveram profissionais, né? Exatamente. Que cuidaram, que fizeram asepsia, que fizeram canal, que cuidaram daquele dente, restauração, né? É isso mesmo, porque assim... E entristece um pouco. A gente que é dentista também, eu sou apaixonada pela reabilitação estética. Né, pela reabilitação oral. É assim, eu acho que eu costumo falar que eu não consigo me ver fazendo outra coisa, sendo profissional de outra área. Porque eu sou extremamente apaixonada pela odontologia. E hoje entristece um pouco vendo, apesar de trabalhar muito com harmonização, que também é uma coisa que eu gosto mais ainda de ensinar. De ensinar. É a minha paixão. Mas entristece ver e traz tantas consequências, né? Muito. Uma mordida que não é... que não tem uma oclusão boa, né? Dá zumbido no ouvido. Muita coisa. É tanta consequência que traz e a gente precisa de bons dentistas, né? E uma coisa que a gente falou, inclusive, no nosso último episódio, né, Arlindo? Sobre o uso da tecnologia, que hoje em dia os dentistas têm tecnologias que antigamente não tinha. Né? Hoje em dia o dentista faz o ultrassom dentro do próprio consultório. Sim. Na hora, fala assim, não, vem cá, deixa eu fazer o ultrassom, ver como é que ficou esse canal, né? Os raios-x, né? E isso, faz um raio-x, faz o canal com ultrassom que está guiando aquilo. Então, assim, são tecnologias fantásticas que antigamente não tinha. Exato. Né? Que os nossos pais não tiveram. Então, é uma profissão que hoje tem recursos, imagina futuramente, com a IA, né, com a inteligência artificial, tanto que isso pode evoluir, né? Agora, também tem que dizer que esses procedimentos odontológicos, né, eles são, assim, extremamente complexos, parece assim, um ajuste oclusal, nossa, é uma coisa assim. Então, essa dificuldade acaba afastando o interesse das pessoas, porque para ter um bom profissional que consiga... Tem que estudar muito, tem que ser né? muito dedicado, estudar. Só que quem é atendido por um profissional desse, né, e para fazer todo esse trabalho de harmonização, tanto de boca quanto de face, os resultados são muito maiores justamente por isso, né? Sim. E assim, não comparando, porque tem um universo aí muito grande de procedimentos, mas esses procedimentos de harmonização, que geralmente os profissionais começam a fazer, eles são relativamente simples, vamos colocar assim, né? Que nem aplicar um botox mesmo é um procedimento simples, comparado a um procedimento dentário, né? Exatamente. Um tratamento de canal, por exemplo, né? Até mesmo um implante, um enxerto ósseo. Sim. Implante e enxerto ósseo é de uma complexidade absurda. Existem problemas com a fala, né? Sim, tem fonoaudióloga que acaba encaminhando a pessoa, falando, seu problema é que você precisa de um dentista, né? Exato. Então, deglutição, mastigação, é uma infinidade de coisas aí, né? Que é como você fala, a pessoa tem que ter um preparo, tem que ser bom profissional, né? Para poder atender esses pacientes. E
não desmerecendo, não mais importante do que a harmonização orofacial, mas seria importante que esses dentistas também se especializassem. Sim, hoje você vê os congressos, né, de Hoff, eles são lotados. Sabe, tem sempre, é lotado. Aí você vai num congresso de implante, por exemplo, onde reabilitação. tem reabilitação, são poucos profissionais. Mas então, reabilitação... assim, muitas vezes não consegue nem fechar um congresso grande por falta de inscritos. Então, essa é uma boa dica, né, doutora Giovana? Para quem quer ter uma colocação boa futura aí no mercado, né? Porque também vai acabar tendo uma grande oferta, né? Sim. Da parte de harmonização e vamos ter uma escassez aí de profissionais na parte vai ter uma escassez, pode ter certeza. Não, Se continuar indo do jeito que tá, daqui uns dias só vai ter... E você vê isso no Brasil todo? No Brasil todo. No Brasil todo. Eu faço parte de uma equipe que a gente tem especializações em vários locais. A gente tem em Campo Grande, a gente tem em Presidente Prudente, a gente tem em Uberaba. Uhum. Então, a gente tem em várias cidades essa equipe de curso que eu participo. Sim. Então, assim, aonde você vai, você só vê dentista na Hoff. Só. Agora, doutora Giovana, eu queria... E assim, a maioria dos alunos, você trabalha com alguma coisa a mais, né? O que você... Né? Não, é Hoff. Inclusive, até a pediatria tá indo para Hoff. Meu Deus. Você acredita? Eu tenho alunas pediatras. Agora, eu queria voltar num outro assunto aqui sobre autoestima. Você falou um pouquinho ali, né, de como muda tudo, mas qual que foi, assim, algum depoimento recente que você teve no seu consultório que mais marcou, assim, da pessoa falar de autoestima, do que mudou isso na vida dela, profissional ou pessoal? Eu tenho vários, assim, para te citar. Inclusive, no meu Instagram tem, acho que 2 ou 3 ali que Sim, não sei se você chegou a ver. E é emocionante de ver. A pessoa se olha no espelho e, assim, chora de feliz. Não tem. Você fala uma assim, paciente que tipo novinha de mudança, sua, né? uma adolescente. Que te marcou, assim? Você falou, olha, eu era assim e fiquei assim. Qual o tipo de mudança que você fez? Estilo esse homem que eu te falei, olha, ele não sorria. Estilo de mudança na pessoa que você tá me perguntando. Na vida profissional, na vida pessoal. Na autoestima, na né? autoestima. Você fala de alguém, de algum paciente meu. Não precisa citar nome, mas só a história. Teve uma que ela havia terminado o relacionamento, né? Fazia algum tempo. E o que incomodava muito realmente era o rosto, a face e principalmente os dentes. E o namorado, o noivo, na verdade era noivo. Mas eu vou expor a pessoa, será? Falar assim? Será que ela vai saber? Tem tanta gente que é noivo que termina. E tipo assim, um dia ele falou pra ela, se você não cuidar de você, não se arrumar, porque ela não tinha autoestima nenhuma. Uhum. Não tinha, sabe, nem pra ir fazer unha, segundo ela. Não ia nem fazer unha, não cuidava do cabelo. Porque ela já tava triste. Já tava, tava afetando outras áreas. Tava. E aí, quando ela foi comigo, que ela arrumou, ela fez a harmonização e fez as lentes de contato. Nossa, ela começou a me mandar foto no salão, começou a fazer luzes no cabelo. E não tem dinheiro que pague isso. Olha que mudança de vida, né? É elevadíssima, sabe? né? Você fala assim, nossa, eu tô no caminho certo. Como é satisfatório pra gente como profissional, né? E isso é uma só. Foram várias que aconteceram. Mas ela da mesma voltou forma. com o noivo? O noivo se apaixonou de novo. Muito bom. Ontem mesmo eu recebi uma... Outra mulher, né? Por outra mulher. Eu recebi uma foto de uma paciente que ela me mandou assim... quer ver? Posso pegar aqui? Pode. Fica à vontade. Deixa eu pegar Mas uma aqui. coisa que eu acho que é interessante, a gente sempre preocupa aqui trazer prestação de serviço, né? E das coisas que a gente discute muito, que nesse ambiente virtual, os pacientes buscando, né? Profissionais. E já foi falado aqui, e isso que você falou também, você vai lá e vê os comentários dos pacientes. Sim, Entra, vê se é paciente. E eu achei coloca aqui depois. Eu achei essa dica, assim, sensacional, sabe? É muito gostoso. Ela me mandou aqui, ela falou assim, ela me mandou foto dela sorrindo, né, do sorriso, aí ela me mandou uma mensagem. Eu já era nojenta, mas com esse sorriso, Ave Maria, doutora. Então, é gostoso, né? Ela me mandou isso ontem. É muito gratificante. Ela fez as lentes para casar. Ai, que lindo. Olha que linda. Nossa, olha, ficou um espetáculo. Que linda. Tá no seu Instagram isso aí? Não, ela me mandou ontem.
Recente. É, recente. Muito linda. É, E não aí tem não preço, tem, né? não tem preço. E assim, é muito gostoso isso. E a Sim. gente, e não é, né? É rotineiro isso. É. E por isso que eu acho que eu tô no caminho certo. Sim. E, eu fico até pensando quando ter que aposentar, parar de trabalhar. Isso vai demorar. Uma Não, ainda criança. vai fazer muita harmonização aí. E também, só reforçando essa questão da prestação de serviço, acho importante a gente tentar, né, sempre sedimentar algumas questões aqui. Para quem quiser, né, nessa área de harmonização, ter uma referência se a pessoa é boa ou não, se a pessoa faz os procedimentos de dente, né, complexos, como a Giovana, por exemplo, você pode ter certeza que todos os procedimentos que ela for executar de harmonização também, muito provavelmente são muito bem feitos, porque, reforçando aquilo, né, da harmonização eventualmente não ser tão complexa, acho que acaba sendo outra referência, sabe? Sim. A ligação, né, de uma coisa com a outra. Que bacana. Vamos pro nosso quadro, Mito ou Verdade, Ana Paula? Vamos lá. Começa. Que era Pode mesmo, começar. eu nem lembro qual que era. Pode começar aí. Você. Eu faço a pergunta e você Explica pra responde ela. se é mito ou verdade. E uma breve explicação. Tá. Tá? Acho que eu lembro aqui que você... Pode. Tá. Só vou, depois você corta eu olhando aqui, tá? Não, pode precisa, ficar a gente tranquila. tá, a gente aqui olhando Você não também. precisa nem se Giovana. preocupar com a pergunta que eu faço, aí a Débora faz, você responde. Você fala, não, isso é mito. Por que que é mito? Quer começar, Ana Paula? Ou isso é verdade? Pode começar você. Ó, dente branco combina com todo mundo? Muito branco. Mito. Porque o dente branco, ele, igual eu falei antes, ele vai depender da cor da pele, dos olhos, da idade do paciente. Então, é mito. Não combina para todo mundo, não. Uhum. Vamos lá. Quanto mais alinhado o dente, mais bonito o sorriso? Acredito que sim. Verdade. Né? É. Porque um dente alinhado, um dente que tá ali alinhado, com uma oclusão certinha, né? Ele vai ficar mais harmônico numa face. Uhum. Verdade. O clareamento resolve qualquer problema estético no dente? Mito. O clareamento, ele vai resolver apenas a cor do dente. Ele não vai resolver forma, não vai resolver tamanho, não vai resolver desgaste. Então, é mito. Sorriso bonito é só estética e não influencia na vida? Mito. Você acabou de dar um exemplo aí, né, da vida da Mito. sua paciente que Exatamente, mudou, né? mito. Porque um sorriso bonito, ele vai melhorar a sua autoestima, ele vai melhorar a sua comunicação como você se comunica com as pessoas, né? Vai melhorar a sua convivência pessoal, profissional, né? Então, assim, é mito. Tá, eu tenho mais uma. A harmonização orofacial. Hoje, a gente pode dizer que ela é para todo mundo, é para a maioria ou é para a minoria, em questão de custo? É para minoria. Para a minoria, né? É para minoria. Infelizmente, Ainda tem um custo muito alto, né? Os custos, os custos de materiais hoje que são utilizados para harmonização tem um custo bastante elevado. Bastante elevado. Então, é para minoria. Infelizmente. Uhum. E a gente tem uma dúvida aqui, se chega algum paciente assim, uma coisa que ninguém te conta antes de fazer a harmonização. Tem isso no seu consultório? Uma coisa que ninguém conta é que não é só... como que eu posso te explicar? É que não é você chegar e fazer procedimentos. Que você tem que fazer procedimentos. Você tem que fazer o que você realmente precisa. Uhum. O que é necessário para ficar um resultado natural, harmônico. Então, assim, isso, eu acredito que é isso, né? O que ninguém te conta é isso. Que não é só você chegar, fazer procedimentos. Você tem que chegar e fazer procedimentos. Você tem que fazer o que realmente você precisa. Uhum. É necessário. O que é necessário. É aquilo que eu falei antes. Um bom profissional, ele tem que saber falar não quando vai prejudicar o seu paciente. Dependendo do que você fizer, pode até estragar Com certeza. Com a certeza. harmonização. Desarmonizar vai e não harmonizar, né? É isso. É aquilo que a gente falou, o limite, né? Do que é exagero, do que vai ficar exagerado e do que vai ficar natural. Exatamente. Ana Paula falou de desarmonizar, eu lembrei de uma coisa. Chega a casos, assim, de erros, que você pega casos de erros de outros consultórios? Chega. Pra né? consertar? A gente, como profissional, né? Como professora, a gente tem, lógico, né? Chega, né? Às vezes até o próprio colega pede ajuda. Chega. Com certeza. Será que a gente fala isso? Sim. Não é assim, não tem nada. Isso é muito comum. Né?
Tem muito. Conserta, arruma, depois, resolve, né? O importante é muitas resolver vezes pro paciente, né? Muitas vezes Aqui quando você chega... começa a ver a referência, que né, a Giovana é uma referência, né? Sem Sim, dúvida que você vai começar... Você é uma professora, né? Não, você vai tem receber os essa... casos mais complexos. Então, a pessoa fez o procedimento, teve uma intercorrência, quem que vai te ajudar? Um colega que tem a mesma diferença que a sua? Não, Não, né? E outra, é muito importante aquilo que eu falei há pouquinho tempo atrás. Às vezes, mais importante do que você saber o que você quer fazer, você tentar, eu quero colocar lente, eu quero fazer um preenchimento labial e eu quero... Você não é isso que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar qual é o profissional que você vai procurar para isso, né? Talvez consultar com um ou dois, né? Que era essa pergunta aqui. Qual o maior conselho para quem quer mudar o sorriso? Qual o maior conselho? Eu, Ana Paula, se eu fosse procurar isso hoje, com certeza eu iria me preocupar com quem vai fazer o profissional. Exato. Quem é o profissional que eu vou procurar para me orientar, porque aí eu sei que eu vou ser bem orientada. Antes de tudo, o profissional ele tem que prezar pela saúde do paciente. Sim. Primeiramente a saúde, para depois pensar na estética, né? Isso. Procurar um profissional que faça uma análise detalhada do seu caso, que faça um estudo detalhado do que você precisa e o que preze primeiramente pela sua saúde, não pelo resultado estético que ele vai oferecer. Porque chega às vezes um paciente que está com problema gengival, um exemplo. Né? Você vai colocar lente de contato em cima dos dentes que está com problema gengival? Não, um paciente que tem retração gengival, não, né? Ok, retração gengival, ok. Eu achei que... Pelo contrário, a retração gengival, quando você reabilita com lentes de contato, ela estabiliza ali, né? Não aumenta mais, não é isso, Orlindo? Sim. O Orlindo tem conhecimento disso. Então, ali vai, pelo contrário, vai melhorar muito a qualidade de vida desse paciente, porque ele não vai ter sensibilidade mais, porque vai melhorar, né? Principalmente pacientes que têm retração e têm sensibilidade, melhora fica com aquela muito, a polpa exposta, muito, né? Muito. A lente tampa. Exato. Mas aí chegou um paciente com uma doença periodontal, chegou um paciente com um problema sério gengival, você vai colocar lente? Então, não, você tem que tratar o paciente primeiro, você tem que adequar ele para daí sim você fazer um trabalho estético, né? Então, a saúde, antes de tudo, a saúde, para depois pensar na estética. Que a estética Na minha opinião, é isso. Não, mas a estética também é saúde, né? A estética Sim. Só que você tem prioridades, né? Sim. Tem prioridades. Claro. Até isso que a Giovana falou agora há pouco, né? Um influencer falando para não pôr lente de contato. Isso é um grande desserviço, porque às vezes uma pessoa que não tem muita, né? Até a questão financeira, às vezes para a pessoa, ela vai fazer um esforço para fazer esses procedimentos, só que o retorno, né? Em questões assim de qualidade de vida, emocionais, vai ser gigantesco. Aí a pessoa escuta, né, alguém que não tem a menor formação, porque a internet tem muito isso, né? A pessoa pega As um pessoas caso... hoje se apegam muito às falas dos influencers, porque se reconhece, às vezes, num determinado influencer. Mas espera aí, ele é um influencer de moda, né? Ele recebe das marcas, ele é pago pelas grandes marcas para ele usar determinada roupa, ou determinado perfume, ou determinado carro, fazer uma determinada viagem e emitir a opinião dele. Agora, quem é ele? Qual a bagagem profissional que esse influencer tem para falar se a lente de contato... Não. Muito provavelmente ele contratou um profissional que não é. Isso. Não foi preparado, não fez um serviço bem feito. Mas ele teve um problema, né? Então ele pode dizer assim, olha, eu não fui feliz. Né? Eu não fui feliz com a colocação da lente, não procurei um bom profissional, eu quis o mais barato, ou então eu não pesquisei melhor e tive problemas, né? Mas não que a lente seja inadequado para a maioria das pessoas, ou dê mau cheiro e mau hálito em todas as pessoas, né? Porque que o influencer é muito difícil hoje. O influencer também tem que ter uma, como é que eu falo? Uma regra, né? Um guia de regra. Livre, Fala assim, né? Isso aqui você não pode falar, você não tem propriedade para falar disso. É que a internet hoje porque é uma parte. A né? gente fala isso de lente, né? É para todo mundo, mas assim, e falando de harmonização, a gente sempre pensa em rejuvenescimento, porque a ideia da harmonização é isso, né? Deixar a pessoa vai envelhecer tudo, mas envelhece, né? Ela se sentindo mais bonita. Mas o próprio dente desgastado, né, Giovana? Sim. Então, a pessoa que já tem mais idade, assim, como eu, por exemplo, né?
O próprio fato do desgaste natural do dente, ele já produz o envelhecimento. Sim, então, a pessoa, assim, ela não sim. tem nenhum problema, assim... não é porque o dente quebrou, porque o dente tem uma deformidade ou tal. Às vezes, só esse desgaste natural... Sim. Né? Mesmo de uma pessoa que sempre cuidou bem dos dentes, É que natural, a mordida né? É fosse aquilo que a gente boa. falou, o envelhecimento é Uhum. natural, a idade chega para E todo recuperar, né? Só o fato de recuperar... mundo. De dar uma aparência mais... Porque o dente envelhece. E, É. na Ele falou. verdade, é uma aparência até mais saudável. Não falo É. nem tanto estético, né? Porque o estético é inquestionável. Mas uma aparência mais saudável, Isso. né? De que você tá Saúde, né? com uma boca Uma mais saúde, limpa, tá com de saúde. limpeza, É. de um sorriso mais limpo. Gente, não Então, tem, a gente, não às tem, vezes, não tem fa- nada que pague isso. Não tem. Não. Falando as Concordo com coisas, você, não tem. eventualmente a gente pensa, chega a pensar tudo nos extremos, É. né? E não é, às vezes Às são vezes o condições básico. assim, Sim. bem E às elementares. vezes é uma mudança tão pequena e muda tanto a vida Muda- da pessoa, é. né? E muita gente fica na mercê de opinião de pessoas que não têm a menor noção, né? Sim. E a boca é tão importante, a gente usa... A saúde começa pela boca, É. né? Saúde começa pela boca. Exatamente. Ana Paula, estamos esgotando o nosso tempo. Você tá vendo, doutora Giovana? Tá vendo É. como foi? Como é Foi rápido tranquilo. aqui Nossa a conversa. Não, foi conversa. excelente. Foi bem tranquilo, né, doutora Giovana? Muito tranquilo. Doutora Muito. Arlinda, acho que quer entregar uma lembrança, né? Quero Dona entregar uma Clara, lembrança, traz Ana aqui pra Clara. gente, fazendo favor. Com esse friozinho de Cuiabá hoje. Oh, hein? delícia. Ó, Cuiabá com um climinha apropriado para esse presente, hein, doutora Giovana? Delícia. uma lembrancinha do Obrigada. Da Santa, como é que é? queijo Santa. Ai, meu Queijo Deus. Santa. Ave, adorei. Lindo do céu. Que Hoje delícia. com vinhozinho, hein? Adorei. Olha São aqui. os queijos da fazenda da Daqui a pouco família a do gente vai fazer Arlindo. umas fotos. É, Olha que maravilhoso. Ah, tava um É o pouquinho. jeito. É. Agora a gente quer que a senhora não, você, né, doutora Giovana, deixe o Instagram. Passa o seu Instagram, É. os seus Vou chamar pra contatos. Inclusive, eu queria pedir, além Água, o seu nossa. Instagram e os seus contatos para os pacientes que se interessarem, né? Claro. Mas eu quero dar ênfase também no seu lado professora, no seu lado, né, didático mesmo e acadêmico. Então, que alguém aí que queira, algum aluno, né, que queira fazer esse curso, onde é que te procura, Uma qual mentoria, contato, mentoria. Hoje eu até convido vocês para conhecer minha clínica, ali no Arlindo Conhece já. Vamos com Linda, certeza, linda, né? linda, linda. Por favor. Ficamos encantadas A gente tem lá até um spa, viu? Nossa, Olha, que delícia. Vocês já viram a gente aquele... precisa. Isso, acho que eu tô precisando mais do spa. Vocês já viram aquele Head Spa que deita e fica caindo aquela água? Ai, não Lá acredito. tem Head Spa. Eu fico então, vendo isso na internet, só de Ai. ver já me dá Uma paz. uma tranquilidade. Estão convidadas para ir lá, para conhecer, Que né? delícia. Logo, na verdade, logo vai ficar pronto, tá? Quase, tá finalizando, mas logo fica pronto, então a gente vai ter Onde esse- fica? no Jardim Cuiabá. Fica ali em frente à Escola Peninha Verde. Sabe da Escola Peninha Verde? Sim. Ali perto, descendo aquela rua do Magrelo, Aham. reto ali. Ah, tá. Então, Deixa Posso- seu Instagram, deixa seu Instagram. doutora.Giovana Mocelin. E a gente dá lá na clínica, né? Eu tenho a minha nora, que ela é médica, dermatologista. E a gente tem cursos de mentoria lá. Então, assim, o aluno que queira, né, o cirurgião dentista, o, né, Médico o também, médico também, a gente tem alunas médicas que queiram fazer mentoria dentro da área da harmonização facial. A gente tem um auditório lá, a gente tem Olha, as super salas bem estruturado. equipadas. Inclusive, Legal. a gente tem auditório lá para locação também, para palestras, para eventos. Auditório Ótimo. bem grandinho, bem legal. bom, né, Arlindo? Um bom Você conhece? estacionamento. É, Ah, importante isso é naquela Nossa. região ali, tem que ter, né? Não, nem fala. E não, realmente a clínica dela é muito bonita. E a mentoria na harmonização facial, né? A pessoa vai ter oportunidade de fazer com uma médica, com uma dentista. Temos uma Uhum. psicóloga que também participa para poder fazer, né? Vai conversar com a pessoa, vai entender o que ela busca. Olha que interessante. bem isso eu nunca tinha interessante. visto. É Excelente. bem interessante. A Excelente. doutora Rafaela Monteiro, a Joana Araújo e eu. Que bom. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu A que gente agradeço, adorou. foi muito boa a nossa conversa e espero ter ajudado em alguma coisa Contribuiu contribuir com esses mitos aí das lentes de contato, Sim, né? de muitas como- dúvidas, né? Muitas dúvidas foram esclarecidas aqui. E eu Exato. acho que se são dúvidas nossas, é dúvida de quem? Da maioria, né? De quem está assistindo, de quem está em É. casa assistindo nesse momento. E
A gente vê que cada dia mais a gente tem oportunidades de melhorar, né? Que em qualquer área, né? Que o ser humano hoje a gente tem oportunidade de melhorar. É uma questão de prioridade, né? Prioridade. Não exato. que não seja para todo mundo, mas é uma questão de priorizar, né? Verdade. E eu acredito que existam, na parte de valores financeiros, existem negociações, né? Claro. Divide. Claro. Então, assim, uma dica que eu, Não pode que fechar eu a porta. deixo não desiste, né? Não desiste. Não desiste, Exatamente. né? Conversa, Marca, faz uma avaliação, pode ser que não consiga agora, faz um planejamento financeiro, mas não exato. deixa de fazer, né? Porque, como você Exatamente. disse, aí muda a vida da pessoa, acaba mudando, né? Completamente. Tem A até direção psicóloga. da vida. Acaba Temos mudando até. a direção da vida da pessoa, né? É isso aí. E uma coisa que eu acho que sempre é importante a gente também levantar, que buscar bons profissionais de referência, a gente sempre acha que vai ser caro, né? Sim, Isso aqui é muito mais barato, porque exatamente. evitar Arlindo. as intercorrências. Exatamente. Às Transtorno vezes do você vai Nossa, no barato, gente, Barato é caro. e aí você acha que fez um bom negócio e você fez um não péssimo procurar negócio. só preço, né? Porque não, eu- se não tratando fechar de tratamento saúde, por né? preço, né? Porque eu Se vejo tratando de assim, saúde. colegas, Giovana, assim, que são muito qualificados, e eventualmente os pacientes que tiveram coragem de procurá-los, eles foram atendidos, porque sempre foi, né, a Fez questão esse financeira, planejamento, foi adequou, organizada. ajustou. Exatamente. E eu acho até, eu vejo assim, sempre o colega quer referência, é uma coisa curiosa isso. Eu acho que os pacientes têm mais facilidade para lidarem com eles do que às vezes com aquele profissional assim que, né, ele acha assim que vai ser um profissional que ele vai ter mais condições de ter acesso, vai ter mais condições de pagar. E eu Onde tem mais dificuldade. eu vejo assim, que de relacionamento, sabe? Porque os colegas, né, Uhum. de referência assim, eu vejo eles fazerem coisas assim, nossa, extraordinárias para atender realmente o paciente. Pra poder, porque é amor também, né? É, Não é só é dinheiro, aquilo que eu falei, o amor, amor, É o profissionalismo acima de tudo. né? Exatamente. Gente, esse papo foi muito bom. Obrigada, doutora Obrigada a Giovana. vocês. Obrigada, Arlindo, por sempre enriquecer aqui o nosso debate. Eu que agradeço, foi realmente Até o- muito bom. Até o próximo episódio, né? Até o próximo episódio. Até o E esse foi o Pode Cuidar. Curtam, compartilhem. Logo, logo vamos ter cortes incríveis no Instagram.